Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu quarto, mais um quarto de sabedoria. Professor Celso conversando aqui com vocês. Prazer ter você aqui comigo para a gente trocar uma ideia. Caso você ainda não seja inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Vou ficar extremamente honrado com a sua inscrição. Lembre-se de curtir, compartilhar, tá? E fazer o seu comentário durante esse vídeo. Obviamente, se você não gostar também, explique aí o que você não gostou e a gente vai trocar uma ideia para tentar entender onde é que eu estaria, nesse caso, enganado, para poder te auxiliar em alguma coisa, tá? Dando continuidade, né, ao nosso assunto aí, né, a gente falou sobre o fim da República Democrática, né, que acaba em 64. Inclusive, eu fiz um adendo no vídeo lá, no vídeo passado, então se você puder ver o adendo lá, eu coloquei, né, eu falei que o João Goulart havia sido ministro do Juscelino, perdão, havia errado, ele foi ministro do Getúlio Vargas, tá? Então, só para a gente poder... Ele foi vice do Juscelino, tá? Então, para a gente dar continuidade, vamos falar, então, né, do fim da República Democrática em 64 e o início da ditadura militar, né, ou da ditadura civil-militar, porque ela teve... A gente chama de ditadura civil-militar também, porque houve uma forte participação de grupos civis para que esse golpe acontecesse, tá? E como eu havia explicado para vocês anteriormente, né, a diferença entre revolução e golpe, caso você não tenha assistido esse vídeo, eu vou explicar para vocês, tá bom? Revolução acontece de fora para dentro, tá? Então, grupos que não fazem parte da esfera do poder tiram quem está no poder e coloca um deles no lugar, como exemplo, né, a Revolução Francesa. Já o golpe de Estado é quando elementos que fazem parte do governo tiram quem está no governo e coloca um deles no lugar. E foi justamente o que aconteceu no caso em 31 de março de 1964 aqui no Brasil, tá bom? Como eu contei para vocês, né, o João Goulart, ele sai do Rio de Janeiro, né? Ele sai do Rio de Janeiro, vai até Brasília. Em Brasília, ele é destituído do poder. Ele vai para o Rio Grande do Sul. Leonel Brizola tenta convencer João Goulart a dar prosseguimento, né, para tentar se manter no poder, mas ele desiste, vai para o exílio no Uruguai, onde vai falecer em 1976, tá? Então, vamos lá. Vamos entender todo esse contexto para saber por que aconteceu naquela época um governo militar no Brasil, tá? Isso não foi uma exclusividade do Brasil, tá bom? Desde a década de 60, né, finalzinho da década de 50, início da década de 60, começa um programa estadunidense chamado Aliança para o Progresso, tá? Que era um programa, obviamente, de influência estadunidense para implantação de ditaduras de direita na América Latina, justamente para evitar o avanço do socialismo, principalmente após a Revolução Cubana de 1959, que levou Fidel Castro ao poder, acabando com o governo do Fulgêncio Batista e tirando toda a influência estadunidense que havia na ilha de Cuba. Tudo bem? Então, nós estamos no contexto da Guerra Fria, tá? Estados Unidos e União Soviética lutam pela hegemonia e pela influência nos países próximos, tá? E nós temos como influência estadunidense, nós temos o continente americano como um todo e boa parte da Europa Ocidental. No caso da União Soviética, Europa Oriental e boa parte do continente asiático, tá bom? Então essas influências vão aí fazer parte desse cenário, tá? Eu fiz algumas anotações, essas anotações estão aqui, então fica mais fácil de eu estar conversando com vocês através das anotações que eu tenho para que a gente possa compreender pelo seguinte, tá? Vamos botar uma coisa aqui já de começo, tá bom? Eu sou professor de história, tá? Só que o Celso tem posicionamentos políticos, tá? E esses posicionamentos políticos não serão colocados aqui na aula, porque no caso eu estaria dando a minha opinião, e eu não dou opinião em aula, e eu entendo a ideia dessa explicação da ditadura muito mais como uma aula do que um simples bate-papo, justamente para que você não pense que eu estou dizendo certas coisas ou que eu estou, digamos assim, favorecendo um lado ou outro, tá? Não é isso. É necessário que você entenda o cenário da seguinte forma. A democracia, ela acabou no Brasil durante esse período, tá? Existem pessoas, existem alguns, inclusive historiadores, que dizem que não,
que a democracia foi salva. Mas a partir do momento que vocês vão entender o que eu estiver falando, vocês vão entender que realmente a democracia ela sofreu um duro golpe nesse momento, tá? E lembrar que com democracia no Brasil, ela ainda é um assunto delicado, porque muitos de nós, eu acredito que a grande maioria da população, ela deseja ter seus direitos preservados e ter os seus deveres que não sejam deveres extremamente ruins para o desenvolvimento da sociedade, tá? Quando um grupo é beneficiado em detrimento do outro, a democracia não funciona, tá bom? Então, nós tivemos alguns espectros nesse período nosso aqui, né? Início da década de 10, né? Dos anos 2000, né? De 2010 para frente, né? Agora que já com 13 anos dessa história, nós tivemos períodos extremamente obscuros onde grupos conservadores, e naquele molde que eu falei para você, né? Conservador dos seus privilégios, conservador das suas garantias, conservador do seu modo de ver as coisas de maneira ética e moral em detrimento dos demais, tá? Isso acabou acontecendo durante um período no Brasil. Então essa dicotomia, ela toma parte dessa nossa história. E por que ela é tão nociva, tá? Essa dicotomia? Porque ela atrapalha os menos favorecidos, ela atrapalha aqueles que não têm com quem contar. Tá? E grande parte da população brasileira, infelizmente, está nesse cenário. Lembra que eu falei? A função do político, infelizmente, é ser político e se manter no poder ou chegar ao poder. E às vezes ele não vai nos ajudar, ele vai apenas nos convencer que ele estando lá está tudo bem. Mas está tudo bem para quem? Tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? E também para evitar um problema chamado revisionismo histórico, onde eu pego elementos da história e esses elementos da história eles são colocados apenas para o meu benefício, tá? E não o benefício de outras pessoas, tá? Então o revisionismo histórico ele tem que ser, de certa forma, eu não diria combatido, mas eu diria assim, deixado de lado, tá? Porque o revisionismo histórico ele é muito perigoso também, tá? Quando eu pego a história e tento moldar a história a partir do meu ponto de vista, não é assim que a coisa funciona, tá? Então vamos lá, vamos entender o cenário. Então nós temos o governo João Goulart sendo derrubado e vamos entender algumas razões para isso, tá? No governo do João Goulart, a crise do Estado populista atingiu um limite de equilíbrio, porque a radicalização da política de massa ela acabou por desestabilizar o governo, tá? E o que quer dizer isso para nós? Vamos entender assim. Um governo populista, ele é basicamente um político demagogo que vai falar coisas que o povo quer ouvir, vai governar da forma que ele acha mais interessante para se manter no poder, dando ao povo certas, eu vou usar o termo migalhas, que é para ficar claro que o povo não vai ter tudo aquilo que quer, mas ele vai ter e vai ficar quieto mesmo assim, tá? Então, um governo populista é isso. E nós temos exemplos de governos populistas em muitos países da América Latina. O Brasil foi um deles, a Argentina foi um deles, tá? O que está acontecendo na Argentina hoje é a partir de um processo também populista, lá da época do peronismo, tá? Com o presidente Perón e depois com a sua esposa, a Eva Perón, tá? E depois com o fim do governo democrático na Argentina, que se eu não me engano foi em 73, que vai dar origem a um golpe, que vai terminar, se eu não me engano, na década de 1990, tá? Se eu não me engano foi nesse período aí que houve a ditadura na Argentina. Se eu tiver errado, depois eu comento com vocês, mas a princípio vamos falar só do Brasil, tá? Vamos lá. Então, essa desestabilização fez com que as classes médias, né, aquele pessoal que começou a se dar bem, aliado à burguesia financeira, à burguesia industrial, à burguesia rural, eles estavam preocupados com essa radicalização das ideias socialistas, das ideias do progresso para fins de política de bem-estar social, que é aquilo que faria com que todos participassem do crescimento econômico, não apenas os mais ricos e os mais poderosos. Obviamente, os ricos e poderosos, preocupados com isso, deram, digamos assim, o apoio econômico, tá? O apoio moral, o apoio ético a um golpe militar em cima do João Goulart, e foi justamente isso que aconteceu. Então, essa intervenção militar, ela veio por conta desses grupos poderosos que queriam
que não houvesse esse favorecimento das classes baixas brasileiras, tá? No caso aí a população mais pobre, a população do campo, a população que ainda sofre com algumas mazelas de cunho social, tá? Então esse era o cenário que se via naquela época. Tudo isso voltado, obviamente, àquela ideia do nós contra eles, aquela ideia dicotômica que eu falei, né? Capitalismo versus socialismo barra comunismo, que é uma ideia relativamente errada, se você pensar naquilo que eu conversei com vocês na outra aula. Quando eu falo em questões sociais, eu estou falando do nosso modo de vida, tá? Dos direitos trabalhistas, dos direitos políticos, dos direitos civis, que todos nós queremos, né? E a gente percebe que isso acontece pouco. Então vamos lá. O golpe foi recebido, obviamente, com entusiasmo por essas classes poderosas, mas, né, aqueles que faziam parte do governo do João Goulart, eles foram perseguidos, foram depostos, né? Por exemplo, o João Goulart foi obviamente tirado do poder. Muitos políticos que não eram favoráveis ao golpe também foram perseguidos, foram caçados, né? Os seus mandatos políticos foram caçados. Houve uma repressão a movimentos de esquerda, né? Como no caso a UNE, né? A União Nacional dos Trabalhadores, a CGT, né? A Central Geral dos Trabalhadores, e as ligas camponesas e alguns grupos católicos naqueles grupos progressistas que eu falei, né? Então, o que os militares falaram assim? Vamos desarticular os movimentos de esquerda para que a gente possa comandar, tá? Porque, querendo ou não, a ideia, né, desses grupos que defendiam as reformas de base era justamente que essa base chegasse ao poder, né? E era isso que os militares não queriam, que essa base, ou seja, a população brasileira, chegasse ao poder. Então, essa base, né, os camponeses, os estudantes, os trabalhadores, a classe operária como um todo, a classe camponesa, eles eram entendidos como uma ameaça à segurança nacional, tá? Então, os militares achavam que eles causariam problemas à segurança nacional, então começaram a perseguir esses caras, tá? Então, outros setores da sociedade, como eu falei, saudaram o golpe militar. O empresariado, boa parte da imprensa, os proprietários rurais, a elite da Igreja Católica e outros setores da classe média, né? Lembra aquela classe média que eu falei que cresceu e que queria os seus privilégios garantidos, né, conservados? Eles apoiaram isso e queriam que a intervenção militar ela permanecesse para acabar com a ameaça de esquerdização do governo e, no caso, assim, para controlar também a crise econômica, porque na cabeça desse pessoal é assim: se eu tiro a esquerda do poder, eu posso também garantir um crescimento econômico onde haja um crescimento daqueles grupos que devem crescer, explorando os outros, tá? É nesse sentido que é essa ideia do empresariado defender os militares do poder, tá? O governo estadunidense, digamos assim, ficou também, de certa forma, aliviado com o fato de que militares brasileiros agora estavam no poder, tá? E sabendo que assim o Brasil não seguiria o mesmo caminho de Cuba, porque o medo deles era o seguinte: bom, João Goulart, presidente do Brasil, o Brasil vai virar uma nova Cuba. Isso nunca ia acontecer, tá? Por questões tanto de território, quanto de ideologia política, quanto de formação da população, tá? Dificilmente isso aconteceria. Existe uma conversa entre alguns historiadores, eu conversei com alguns deles, tá? Colegas de trabalho meu, que numa conversa realmente entendia-se que não havia condições, e não há até hoje, condições do Brasil ser um país socialista, tá? Como é, por exemplo, a China, como é a Coreia do Norte, como é Cuba, como é o Vietnã. Não tem, tá? Por inúmeras razões, sejam elas de início da colonização, de formação do povo brasileiro, de cultura brasileira e por aí vai, tá? Só para que vocês possam entender. Então, quando vocês ouvirem esse negócio de ameaça da esquerda, não pensem como ameaça. Quando a gente fala em esquerda, a gente está falando lembra que eu falei? A esquerda visa o progresso, tá? A direita visa o conservadorismo. Isso não é o professor que está dizendo, tá? São estudiosos que falam isso. Não são palavras só minhas do professor Celso, tá? Tem mais gente que fala a respeito disso, tudo bem? Então, vamos lá. Os golpistas vão chamar isso de revolução, tá? Porque na cabeça deles,
houve uma movimentação popular para que o Brasil não se tornasse um país socialista. E como eu falei para vocês, não é revolução, porque revolução, o povo tem que tomar em armas e o povo tem que tirar quem está no poder. E não foi isso que aconteceu. Foram os militares que tiraram João Goulart do poder. Então foi um golpe, tá? Só para vocês entenderem a diferença, tá bom? Vamos lá. Então, qual que era a desculpa? Eles precisavam acabar com a corrupção que havia no governo, segundo acusações. Eles queriam tirar os comunistas que estavam infiltrados do poder, segundo eles. E eles também queriam melhorar a administração pública, porque, querendo ou não, havia comunistas dentro da administração pública e isso não podia acontecer. A junta militar, ela que representava o Comando Supremo da Revolução, vamos dizer assim, né, do nome que eles mesmos deram, assumiu efetivamente o comando político e editou o primeiro ato institucional. Tá? Antes disso, só para vocês entenderem, né, quando é que os militares chegaram, quando o João Goulart ele é expulso do país, praticamente, colocam na presidência o Ranieri Mazzilli, que era o presidente do Congresso. Então ele simplesmente foi a ponte para que essa junta militar tomasse conta do Brasil, beleza? Então, nesse caso, serão escritos os famosos atos institucionais, né? Os famosos AI. Então vai ser lançado, né, o primeiro ato institucional, que era um remédio de exceção que faria parte da Constituição. Não é que ele faria parte da Constituição, ele seria superior à Constituição. E aí que está aquele negócio que eu falei para vocês com relação ao fim da democracia. Nenhuma lei pode estar acima da Constituição. Tá? Por exemplo, quando a gente tem os três poderes atuando, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, funciona assim. Legislativo cria leis. Executivo faz com que essas leis sejam exercidas. O judiciário julga se essas leis foram exercidas ou não e se elas foram obedecidas ou não. Então, cada um tem a sua função, tá? E nenhum está acima do outro. Todos trabalham em conjunto. Então, quando existe um órgão, nesse caso, uma junta militar, que cria um ato institucional, Constituição, dessa junta militar, que está acima da Constituição, quebrou a democracia. Sabe? Simplesmente ela não funciona mais. Então, o primeiro ato institucional, está anotado aqui, ele foi de 9 de abril de 64, que ele estabelecia o seguinte, que a eleição para presidente terminaria em janeiro de 66, seria realizada pelo Congresso, tá? E esse Congresso elegeria, seria o fim dessa eleição, e aí haveria eleição direta. Então, olha que interessante. A ideia principal do Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar, era o seguinte: haveria um intervalo em que os militares tomariam conta do país, deixariam o país estável do ponto de vista político e entregariam o poder depois para os civis através do voto direto para presidente, tá? O presidente ele poderia suspender os direitos políticos pelo prazo de 10 dias e cassar mandatos legislativos, tá? Então, esse foi o primeiro ato institucional criado pela junta militar. Então, percebam que uma junta militar que não foi eleita pelo povo, tá? Que tomou o poder do João Goulart, cria um ato institucional contrário à Constituição. Então, a gente já percebe que a democracia começou a sofrer seu primeiro revés aí, tá? Então, Castelo Branco, ele foi eleito pelo Congresso. Esse Congresso já não tinha nenhum político da oposição, todos eles foram cassados, tá? Todos eles foram perderam seus mandatos. E ele ia concluir o mandato do João Goulart até janeiro de 66, tá? Então, em outubro de 65, haveria uma eleição para presidente, tá? Porém, essa eleição ela não vai acontecer, tá? Essa eleição, que ela deveria, né, acabar com o período de militarismo no Brasil, que seria curto, aliás, né? Seria o quê? 64 até 66. A ideia seria de 2 anos, tá? Só que vai ter uma emenda no Congresso, né? Uma emenda que vai ser votada pelo Congresso, com muitas aspas do votada, que dava poderes
para o Castelo Branco até março de 67, tá? E então essa prorrogação do mandato foi a primeira vitória da chamada linha dura. E entre os militares e os civis, nós teremos dois grupos, tá? Nós teremos a linha dura, que é formada por militares, e esses militares acham que somente a intervenção militar pura e simples controlaria o país, e nós teremos o outro grupo chamado Grupo Sorbonne, ou Grupo Castelista, né, inspirado no Castelo Branco, que era um grupo de militares, mas que tinha apoio de civis, que achariam que nesse ponto poderia haver um arbítrio menos efetivo, tá? Um governo um pouco mais, com aspas também, democrático nesse sentido, tá? Então nós tínhamos dois grupos, linha dura, militares, que queriam que o Brasil fosse tratado na base do autoritarismo, e o grupo Sorbonne, que queria que o governo não fosse tão autoritário assim, e que houvesse sim uma brecha democrática nesse sentido, tá? Então vamos lá. Na esfera econômica, né, vai surgir o plano de ação econômica do governo, logo em 64, onde o Castelo Branco ele vai tentar resolver problemas do Brasil, justamente nessas questões econômicas. Eu vou falar desse plano mais tarde para vocês, tá? Então vamos lá. Logo após o golpe, né, foi criado o Serviço Nacional de Informação, né, o SNI, que era um órgão que assessorava o executivo nesse caso exercido pelo Castelo Branco, tá? Então, qual que era a questão, o que o Serviço Nacional de Informação fazia? Fazia espionagem, tá? Verificaria movimentos ali subversivos contra o governo que estava se instaurando, para tentar perseguir esses caras e punir esses caras da forma que tivesse ali que ser punido, tá? Em 65 vai ter eleição para governador, tá bom? Só tinha acabado a eleição para presidente nesse momento. E na eleição para governador, o PTB, né, o Partido Trabalhista Brasileiro, que seria o único partido de esquerda que a gente entenderia ali como válido, ele vai eleger muitos governadores. E é óbvio que os militares não gostaram disso. Tanto não gostaram que, para garantir que a ordem política também tivesse nas mãos deles, vai ser escrito, né, vai ser criado o Ato Institucional número 2, esse de 1965, tá? E o Ato Institucional número 2, ele vai dizer o seguinte: estão extintos os partidos políticos do país. Mais uma paulada na democracia, tá? E seria permitido apenas o bipartidarismo, pagando de democracia, que seria um partido da situação e um partido da oposição. Partido da situação, o Arena, Aliança Renovadora Nacional. E o partido que seria de oposição, o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Vale lembrar que nós estamos falando de uma ditadura, tá? Então o MDB era o partido do sim e o Arena era o partido do sim, senhor, tá? Ou seja, não havia oposição de fato, tá bom? Mas para pagar de democrático para o resto do planeta, criou-se o bipartidarismo, né? Como se os militares falassem assim para o povo, né? Vocês estão vendo? Nós não estamos perseguindo ninguém. Pode ter oposição, tá? Nós não somos totalitários, nós somos autoritários. E aí tem uma diferença também, né? Governo totalitário não aceita nenhum tipo de oposição. O governo autoritário aceita a oposição, mas não deixa ela falar. Então dá para entender como é que funciona isso, tá? E o AI-2 também dizia o seguinte, que o presidente agora seria escolhido pelo Congresso, tá? Que os cidadãos acusados de crimes contra a segurança nacional seriam julgados pela justiça militar, beleza? E o que era crime contra a segurança nacional? Qualquer coisa que o governo falasse que era, tá bom? Então, se de repente eu tô com uma bandeira dizendo assim, abaixo a ditadura, é crime contra a segurança nacional. Vai preso e vai ser julgado pela justiça militar. Então, vamos vendo como é que é. E o executivo governaria através de decreto-lei. E o decreto-lei é um remédio político que diz o seguinte: o presidente pode criar leis, tá? E essas leis não precisam ser aprovadas pelo Congresso, porque é um decreto, tá? O executivo está mandando que isso aconteça, que isso seja lei. Então já imagina, né? Governos que governam por decreto-lei também são governos, de certa forma,
ditatoriais e autoritários, tá bom? Só para vocês entenderem. Mais para frente, nós teremos o ato institucional número 3, isso em 1966, e ele vai dizer o seguinte, que os governadores agora seriam nomeados, tá? Seriam eleitos através de eleição indireta das assembleias estaduais. Então, nós temos assembleias legislativas, né, em cada estado. Então, quem elegeria o governador seria a Assembleia Legislativa, não mais o povo, tá? E os prefeitos das capitais de estado seriam nomeados por esse governador. Então, percebam que agora o povo não participa de nenhum processo democrático. Continua votando para deputado, mas não vota para chefe de executivo, tá? Vota para o legislativo, mas para o executivo o povo não vota. Então, a partir daí, o povo vai perdendo cada vez mais a sua participação política e, obviamente, que os políticos que estariam agora nas cadeiras dos legislativos estaduais e federal seriam políticos que apoiam os militares. Então, a participação do povo, por exemplo, de um grupo de oposição, isso não aconteceria, beleza? Então, vamos lá. Em dezembro de 66, vai ser criado um projeto, tá, do ministro da Justiça, do ministro da Justiça, de uma nova Constituição. Apesar dos protestos, né, que vão acontecer, essa Constituinte vai rolar e vai sair o ato institucional número 4, que é justamente a formação de uma Assembleia Constituinte para uma nova Constituição. E aí, em 67, é criada a Constituição da Ditadura, tá? E essa Constituição, ela legitima todos os atos institucionais criados, então agora eles fazem parte da Constituição, então percebam que o negócio já virou lei mesmo, de fato, fortalece o poder executivo, ou seja, o presidente ele tem mais poderes, diminui o federalismo, ou seja, os estados não podem mais criar as suas leis, até porque, se você perceber bem, né, se a Assembleia Legislativa está elegendo o governador, e o governador ele está, de certa forma, sendo um elo com o presidente, que é um militar, você percebe que realmente não tem muito o que fazer. Vai ser criado o Tribunal Militar para julgar os crimes contra a segurança nacional e vai criar a Lei de Imprensa, que ela vai restringir a liberdade de expressão dos meios de comunicação. Traduzindo, os jornais não poderiam passar todas as notícias, tá? Somente aquelas notícias que seriam permitidas pelo governo, tá bom? Querendo ou não, isso é, de certa forma, censura, tá? Falando então agora do plano de ação econômica do governo, tá? Vamos lá. O plano de ação econômica, ela vai tentar resolver o problema econômico do país abrindo o mercado brasileiro, tá? Primeiro, coisas que aconteceram que são relativamente boas, tá? Que a gente tem que falar que é boa, tá? Eu, como professor, posso falar, realmente isso aconteceu de bom, mas não para todo mundo, tá? Só foi bom. Vamos lá. Plano de infraestrutura com relação à construção de muita obra, tá? Muita estrada, muita obra pública sendo construída, isso foi muito bom, tá? Modernização do setor de energia, comunicação e transporte, isso também foi muito bom. O avanço da internacionalização da economia, tá? Mas um aumento terrível da falta de sensibilidade com as questões sociais, tá bom? O Brasil cresce na infraestrutura, cresce na energia, cresce na economia, cresce no transporte, mas abandona a população pobre, beleza? A gente vai entender isso por quê, tá? A crise econômica, ela impede o crescimento de qualquer país, tá bom? Então, esse plano de ação econômica do governo tentava criar essa estabilidade, tá? Então, quais foram as medidas? Primeiro, controle... Eu vou ler aqui para vocês e aí eu vou explicar cada um dos pontos, tá? Controle da inflação através da restrição do crédito e da compressão salarial. Ou seja, não empresta dinheiro para ninguém e não aumenta o salário de ninguém. Então a coisa já fica complicada a partir daí.
controle do déficit público, ou seja, do prejuízo do governo, através de aumento de impostos, tá? Então, aumentando a arrecadação, acaba com déficit público. Quem que paga imposto? O povo, tá? Estímulo às exportações e redução das importações através de uma forte desvalorização monetária. Então, a moeda cruzeiro ela vai ser desvalorizada demais, tá? Para que as exportações garantam lucros para os exportadores, e não é para todo mundo, tá? Vale lembrar que nessa época o Brasil ainda não tem uma indústria formada, tá? A industrialização brasileira, ela tá caminhando muito devagar, beleza? Uma coisa foi interessante, foi criado no governo militar a Zona Franca de Manaus, tá? O que a Zona Franca de Manaus garantia? Que houvesse uma industrialização no Brasil, tá? Só que a redução da importação ela vai se dar por dois motivos. Primeiro, desvalorização da moeda e taxas protecionistas que eram proibitivas, tá? Então, a gente não conseguia fazer nada, produzir nada, porque quase tudo era importado. E para você importar, você pagava muito caro o imposto. E isso era proibitivo demais, tá? Então, ainda que houvesse uma zona franca lá em Manaus, onde as taxas, os tributos seriam quase zero para as empresas que estavam lá, ainda tinha o problema da importação de qualquer coisa que o Brasil não produzisse. Isso, de certa forma, era um tiro no pé, né? O governo atirava no pé e passava band-aid, né? Atirava no pé e punha um band-aid, ou seja, não resolvia, tá? Outra coisa, fim da estabilidade, aliás, criação da correção monetária, ou seja, a nossa moeda, além de se desvalorizar, haveria uma correção em cima dessa desvalorização para cobrança de juros de qualquer coisa que o cara pudesse comprar a crédito, tá? Porque o crédito ele era restrito, tá? Ele não era proibido, tá bom? Vamos lá. Fim da estabilidade após 10 anos e a criação do FGTS. Uma coisa que ela foi boa e ruim. Por quê? A partir dos 10 anos de emprego do cara, então ele tinha uma estabilidade, tá? Você tinha estabilidade no emprego até 10 anos. Passados os 10 anos, você podia ser mandado embora. Só que ao mesmo tempo foi criado o FGTS, né? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que era um dinheiro que é retirado, ele existe até hoje, tá? É um dinheiro que é retirado do seu salário e ele fica guardado nesse fundo de garantia. Ou seja, quando você é demitido, você pode sacar o fundo de garantia. E você pode sacar esse fundo de garantia, por exemplo, para comprar uma casa própria, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Foi criado o BNH, o Banco Nacional de Habitação, que garantia o quê? A construção de casas populares para a população mais pobre e que o cara ali poderia ter uma casinha para morar. Apartamentos extremamente simples, tá? Não era nada maravilhoso, e que era para a população de baixa renda, tá? Então vamos lá, esse controle inflacionário aconteceu. Realmente a inflação ela foi controlada. O produto interno bruto brasileiro começou a crescer, tá? Só que isso foi à custa da concentração de renda. Então os mais ricos estavam ficando cada vez mais ricos e os trabalhadores com o arroxo salarial sem poder ter o aumento, sem poder viver a sua vida de forma plena, acabou consumindo menos produtos, tá? Porque a economia do Brasil, ela funciona de um jeito muito engraçado, e engraçado de forma triste, tá? Por exemplo, se eu tenho essa lapiseira e eu vendo ela a R$1 e todo mundo tá comprando, eu aumento ela para R$1,50, por exemplo. Quer dizer, tá todo mundo comprando, eu vou aumentar o meu lucro. Hoje em dia, com a moeda relativamente estável, eu penso assim, beleza, aumentou só 50 centavos. Foi 50% de aumento. Porque ela custava R$1 e agora custa R$1,50. Então, o meu lucro foi de 50%. Então, eu, empresário, vou lucrar e o cara pobre, que antes tinha R$1, vai ter que ter 50% a mais do valor para poder comprar a lapiseira. Entendeu? Como é que é para pobre? Para pobre é mais complicado, tá, galera? Tá bom?
para pessoa que não tem condição de comprar plenos pulmões, assim como todo mundo gosta de comprar, né? E o consumo faz parte da vida de qualquer pessoa, né? Eu acredito que pessoas precisam consumir coisas, né? Eu mesmo consumo muita coisa, ó, fone de ouvido, óculos, relógio, lapiseira, computador, câmera, para onde eu tô. Isso tudo foi comprado, tá? Eu não ganhei de ninguém, tá? Imagina, se a câmera que eu comprei, ela estava custando R$100, eu falo, vou comprar. De repente eu percebo que essas câmeras estão tendo uma boa saída, depois o vendedor vai vender por 200. Pô, não consigo mais comprar, por quê? Porque eu vou ter que ter 100% a mais do valor que ela era antes. Isso para o trabalhador é complicado, tá? E outra, o salário não ia. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, amou isso que o Brasil fez. Concentração de renda, pobreza a plenos pulmões. Brasil, eu te empresto mais dinheiro. E aí passou a emprestar mais dinheiros, mais grana para o Brasil. Né? Os Estados Unidos renegociaram as dívidas que o Brasil possuía, né? E aí passaram a investir grandes somas de capital aqui no país, capital estrangeiro. Tá? Vale lembrar que a remessa, aquela ideia de remessa de lucros, né, das empresas multinacionais, elas não estavam a plenos pulmões, tá? Porque, querendo ou não, o Brasil ele se abriu muito para o mercado externo para garantir o seu crescimento, mas não promoveu dentro do próprio país o crescimento da população como um todo, para que a grana pudesse ser para todo mundo, tá? E como eu falei, o Brasil cresceu economicamente, o produto interno bruto cresceu, mas isso não foi para todo mundo, tá? Inclusive, havia um ministro da Fazenda, se eu não me engano, acho que ele é vivo ainda, Delfim Neto, que ele disse uma frase que ficou marcada na história do famoso milagre econômico, né? Que é como foi chamado esses planos aí do governo. É necessário que o bolo cresça para que o bolo seja repartido entre todos. Realmente, o bolo da economia cresceu, mas só os ricos comeram, tá? A população pobre não participou da festa, tá bom? Isso foi o que aconteceu, tá? Eleição, né? Em 15 de março de 67, mais um general do Exército, né? Nesse caso, o general Arthur da Costa e Silva. Ele vai ser eleito presidente pelo Congresso e a nova Constituição, ela entra em vigor, tá? Costa e Silva também era da linha dura, tá? Só que nós estamos chegando no ano de 68, né? Um ano após a eleição do Costa e Silva, e o plano de auxílio econômico do governo não estava funcionando como deveria, né? E, obviamente, que grande parte da população que antes apoiava os militares agora começam a reclamar, principalmente a classe média, tá? Porque a queda salarial atingiu a classe média. Aqueles que até então apoiavam, né, a ditadura, começaram agora a falar, peraí, eu acho que não foi bem assim que me disseram que seria, né? E aí eles começaram a falar. Sem contar que nos Estados Unidos também começou a ter, aliás, no mundo inteiro, né? O ano de 68 foi um marco de movimentos revolucionários em boa parte do planeta, né? No caso, na França, nos Estados Unidos, se eu não me engano, no leste europeu. Então nós tivemos um ano de 68 muito ativo com relação a movimentos contrários a quem estava no poder. Isso vai acontecer. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Vai surgir a Frente Ampla, né? A Frente Ampla, ela vai ser formada por políticos que foram excomungados da política pelos militares, e eles vão criar essa frente. Então, vamos lá, Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, João Goulart, né, ele vai falecer em 76, João Goulart, eles começam, então, a querer a redemocratização do país. E, além disso, né, vai ter a famosa passeata dos 100 mil, né, a passeata dos 100 mil vai acontecer por conta do falecimento de um estudante universitário, e no Rio de Janeiro essa passeata ela vai tomar conta ali do Rio de Janeiro, e inclusive o povo vai começar a pedir o fim da ditadura. Ou seja, aquela classe média que até então apoiava, agora não apoia mais a ditadura e passa a olhar para a classe trabalhadora com um olhar um pouco mais intimista. Quer dizer, agora a sua luta é minha luta também, tá? A ditadura não tinha o apoio dos trabalhadores e perdia o apoio da classe média. Então, por causa disso,
né? O deputado Márcio Moreira Alves, ele vai ser cassado pelo governo e a Câmara não aceita a cassação, tá? Quem votaria a cassação do deputado do Moreira Alves seria a Câmara, e a Câmara não aceita, ele era do MDB. Então, por causa disso, o presidente Costa e Silva, ele vai criar o ato institucional número 5, que a gente pode falar que foi o pior de todos na história do Brasil. Então, em 13 de dezembro, se não me engano, de 1968, o presidente Costa e Silva cria o ato institucional número 5, que ele fazia o seguinte, eu vou ler para vocês, eu vou ler e explicar cada um deles, tá? Fechamento do Congresso Nacional, fechamento das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais. Ou seja, se antes o povo só tinha o Legislativo a seu favor, agora não tem mais ninguém. Decretar a intervenção nos estados e municípios. A partir daquele momento, o presidente da República colocaria interventores no lugar dos governadores e dos prefeitos, tá? Nomeando esses interventores. Suspender os direitos políticos e cassar mandatos, ou seja, qualquer um que falasse contra o governo teria seus direitos políticos suspensos e, se fosse mandatário de algum cargo político, teria o seu mandato cassado. Decretar estado de sítio e prorrogá-lo, ou seja, o que é o estado de sítio? Estado de sítio significa o seguinte: o chefe do executivo, ele tem plenos poderes para fazer o que bem quiser. Como está escrito ali, fechar Congresso, fechar Assembleia Legislativa, instituir censura, decretar estado de exceção. Ou seja, ele julga quem ele achar que tem que julgar. E ele vai julgar culpado, tá? Impedir o habeas corpus no caso de crimes políticos. O habeas corpus, tá? Para muitos que não sabem, é um remédio jurídico que é um direito de todos aqueles que por algum motivo estão presos, tá? Por exemplo, se você for preso, você tem direito a habeas corpus, que seria o quê? Você ter o seu corpo livre e responder o processo em liberdade. Apenas após a condenação, e se você for culpado, é que você vai preso. Nesse caso, não. Sem habeas corpus, uma vez na cadeia para sempre. Vai vendo, tá? E nesse caso, para crimes políticos. E se a gente está falando de estado de sítio, significa que qualquer um pode ser julgado por crime político. Inclusive, muitos dos antigos, né, mais velhos que eu, né, falavam que na época da ditadura não tinha crime. Realmente, porque o criminoso, se ele fosse preso, ele tinha que torcer para que o policial o prendesse como criminoso. Porque se o prendesse como criminoso político, ele não voltava para casa, tá? Então o pessoal ficava com medo de cometer qualquer delito. Isso porque as polícias, né, nesse caso as forças públicas, em 69, um ano depois do AI-5, serão aglutinadas as guardas civis, e aí surgirão as polícias militares. E a polícia militar, na época da ditadura, era um braço do governo militar. Você entendeu? Tá? E eu não estou falando mal da instituição. Eu estou dizendo o que ela fazia. Tá bom? Então, vamos entender aí. E vale lembrar que, e aí nesse caso, quem vai falar isso não sou eu, tá? Quem falou isso foi um cara chamado Max Weber. A violência, nesse caso, ela é legalizada pelo Estado. É uma violência legal. Tem uma lei que diz que pode prender. Tem uma lei que diz que pode punir. Tem uma lei que diz que pode tirar o seu direito de liberdade, que foi o ato institucional número 5. Entendeu? Então isso acabou com a democracia no país de vez. Inclusive, a censura foi amplamente imposta nesse sentido, tá? O Congresso foi fechado e o presidente passou a governar por lei, por decreto-lei, porque era ele que mandava, tá? Vamos lá. O que aconteceu?
Obviamente que a esquerda começa a se movimentar, então setores radicais da esquerda, movimentos estudantis, vão optar pela luta armada em guerrilhas urbanas e guerrilhas rurais. Artistas de esquerda e setores liberais utilizam o teatro, a música, a literatura como estratégia de protesto, como, por exemplo, cantores, né? Posso citar alguns para vocês: Chico Buarque, Caetano Veloso, Geraldo Vandré, Gilberto Gil, tá? Esse pessoal bem mais conhecido que faz parte aqui do nosso dia a dia, né? A gente conhece alguns deles, né? A gente ouve música desses caras. Eles se utilizavam da música para fazer isso, tá? Dentro do cinema também havia isso, né? Se eu não me engano, com acho que o Glauber Rocha também, ele fazia um cinema de protesto. Vale lembrar aí também desse caso, tá? Militantes católicos, lembra? Teologia da Libertação, eles vão se reorganizar através das comunidades eclesiásticas de base, que é o que a elite da Igreja Católica é contra, que seria, no caso, o pessoal da Teologia da Libertação, né? E aí tudo isso vai acontecer, tá? Então, em 69, Costa e Silva, ele vai sofrer um derrame, tá? Vai ficar impossibilitado de governar. O vice dele era um civil, só que uma junta militar vai impedir que esse presidente civil assuma o poder, tá? Que nesse caso era o Pedro Aleixo, o vice dele, e essa junta vai, então, favorecer ali a eleição do Emílio Garrastazu Médici, tá? Que vai ser presidente de 69 até 74, e aí vai surgir aquele tal do que eu chamei para vocês do milagre econômico, né? Se o plano de auxílio econômico do governo não deu certo, o chamado milagre econômico vai dar, mas também não deu, tá? Vamos lá. O que vai acontecer? O acirramento da luta armada e a eliminação da luta armada e eliminação, eu digo assim, prisão de gente, morte de gente, tortura de gente, tá? Vai acontecer muito disso. Muita gente vai ser presa, muita gente vai ser torturada, muita gente não vai voltar para casa. Tem gente até hoje esperando o parente voltar, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, há alguns anos, no cemitério de Perus, aqui na cidade de São Paulo, né, no bairro de Perus, houve um projeto de ampliação do cemitério, e nas escavações, né, para poder aplanar o terreno e tudo mais, a escavadeira vai passar ali a sua pazinha, né? Perdão, a sua conchinha, e na hora que está subindo a terra, começa a cair osso de um lugar onde não devia ter osso, né? Parou a obra ali na hora, né? Parou, começaram a verificar e descobriram ossadas humanas. Havia um cemitério clandestino no cemitério de Perus. E esse cemitério clandestino depois foi descoberto através da Comissão da Verdade, né, criada no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que esse cemitério era usado pela ditadura militar para enterrar os torturados e mortos, né, aqueles que foram torturados e infelizmente morreram durante a tortura, durante o processo de tortura, tá? Isso, obviamente, deu pano para manga aí para muita coisa, mas isso é um outro caso para a gente conversar mais tarde, tá? Vamos lá. Resistência armada. Vamos, então, falar desses caras aí. Aliás, perdão. Vai ter um milagre econômico, como eu falei, e uma campanha nacionalista ufanista, ou seja, né? Brasil, ame ou deixe, Copa do Mundo de 70. E fizeram de tudo pro Brasil ganhar essa Copa, viu? Fique sabendo. Fizeram de tudo pro Brasil vencer a Copa do Mundo, justamente por quê? Né? Paixão nacional, futebol, Brasil ganhando. Pô, que maravilha, né? Que coisa louca que vai ser. Vamos lá. Então nós temos, né, o PCdoB, que vai ser uma dissidência do PCB. Nós vamos ter a Ação Popular, né? Nós teremos a Aliança Libertadora Nacional, essa do Carlos Marighella. Nós teremos o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Nós teremos a VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, nesse caso comandada pelo ex-capitão Carlos Lamarca, né? Carlos Lamarca, ele vai estar lá no 4º Batalhão de Infantaria, né? Que era o 4º Regimento de Infantaria na época, né? Hoje é o 4º Batalhão de Infantaria Leve, em Osasco. Ele vai, junto com alguns praças, roubar fuzis do exército e entrar na luta armada contra o governo militar. Depois ele vai ser perseguido e vai ser morto, se eu não me engano, no interior da Bahia, tá? Nós vamos ter o Colina, tá? O Colina é Comando de Libertação Nacional, e nós vamos ter o Movimento de Ação Revolucionária. Cada um desses grupos atuou em algumas guerrilhas, tá? Como, por exemplo, o PCdoB na guerrilha da Araguaia, tá? A Vanguarda Popular Revolucionária na guerrilha aqui no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, tá?
e no sequestro de alguns políticos, justamente para troca de presos políticos, tá? Então eles sequestravam, por exemplo, o embaixador, como por exemplo, houve o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick pelo MR8, né, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que eles só libertaram o embaixador em troca de presos que haviam sido capturados e levados para o México, tá? Então houve uma troca, liberta os presos políticos que eu liberto o embaixador, e assim aconteceu, tá bom? Infelizmente, né? Infelizmente, para a luta armada, ela vai perder força no início dos anos 70, tá bom? Justamente por conta do isolamento, tá? A população, ela não entendeu, digamos assim, a mensagem, né, da caça, dos motivos, aliás, que levaram à luta armada. Inclusive, tem um filme em que o Paulo Betti, né, ele faz o papel do Carlos Lamarca, e o José de Abreu, se não me falha a memória, ele é o antagonista do Carlos Lamarca, né? Ele era o major do exército responsável pela captura do Carlos Lamarca. E lá no interior da Bahia, né, pouco antes do Carlos Lamarca ser capturado, licença poética à parte, tá? Só para vocês entenderem a ignorância do povo com relação a isso. O major tá mostrando um cartaz falando: esse aqui é o Carlos Lamarca, ele é um comunista, e não sei o que, ele é um comunista, e não sei o que, o comunismo, e piriri o comunismo, e falando mal do comunismo, falando que o Carlos Lamarca era ruim por ser comunista, tá? E dava uma recompensa de 1.000 cruzeiros para quem encontrasse o Carlos Lamarca e desse, né, o endereço dele lá, o local onde ele estava escondido, né? E aí dois sertanistas, né, dois sertanejos lá, eles conversam, e um pergunta para o outro: rapaz, o que é comunismo? Aí o outro responde: o que é eu não sei, eu só sei que vale 1.000 cruzeiros. Né? Então percebam que nesse ponto talvez uma licença poética até do próprio diretor do filme, para mostrar realmente que o povo não entendia muito bem essas coisas. Ouvia falar mal e acabava acreditando, porque era isso que acabava sendo veiculado naquela ideia de Guerra Fria, tá? De influência capitalista e de influência socialista. Tudo bem? A censura pegou pesado, a censura pegou muito pesado, tá? Não se podia colocar nada. Tortura vai rolar pra caramba. No caso da Polícia Civil, nós vamos ter o DOPS, Departamento de Ordem e Proteção Social, o DOI-CODE, no caso do Exército, nós vamos ter também a Operação OBAN, que é a Operação Bandeirante. E qual que vai ser a função? Capturar esses caras, né, que seriam da luta armada, ou qualquer um que estivesse envolvido com eles, prender esses caras e, através de interrogatórios, na grande maioria deles por meio de tortura, tá? Esses caras seriam obrigados a dizer onde estariam os seus comparsas, ou qualquer tipo de plano que houvesse ali nesse sentido. Obviamente que muitos deles não falaram, e esses que não falaram acabaram sendo mortos, tá? Vamos lá. A propaganda governamental, ela difundia uma ideia de que o Brasil estava indo muito bem, tá? Na questão de estabilidade econômica, de progresso. Isso era colocado pelos meios de comunicação por ordem do governo, e os meios de comunicação não falavam das pessoas que eram presas, torturadas e mortas. Isso vai causar um certo problema, tá? Vamos lá, falando rapidinho do milagre econômico. Milagre econômico, ele vai acontecer da seguinte forma, né? Ele vai ser através de capital estatal, de capital privado nacional e de capital estrangeiro. Como o vídeo está muito longo, já se passam 50 minutos, eu vou falar do restante, né, do governo Geisel e do Figueiredo num próximo vídeo que eu prometo que eu vou trazer para vocês. Se você gostou, né, deixe seu joinha. Se você não gostou, não tem problema, deixe seu desjoinha, tá? Nesse caso. Mas eu espero que você tenha entendido essa parte até agora. É um assunto longo, é um assunto delicado, tem que ser conversado com calma. E, claro, né, mais de 50 minutos você não merece ficar ouvindo o professor ficar falando com você, até porque já passou até o tempo de uma aula, tá? Agradeço a vocês por esse período. Mais pra frente a gente conversa. E é isso. Um abraço. Até mais. Com licença aí.